Oi, gente! Bem-vindos ao Turno Win, onde as coisas ficam ainda mais sinistras. E aí, gente, como vocês estão? Eu não consigo mais. Eu ia falar sobre o clima mais uma vez, mas dessa vez eu queria falar que eu não entendo mais o clima, porque um dia tá muito calor e aí no outro, de repente, fica muito frio. E eu só tô tentando sobreviver. E eu queria dizer que hoje eu fiz uma coisa inteligente pela primeira vez. Eu usei meu cérebro e botei meu monitor desse lado. Porque sempre que eu fico editando, esse aqui é meu lado feio, esse é o meu lado bonito. Aí eu fico editando e fico, ai, mulher, o que aconteceu? Mas e aí, gente? Estamos oficialmente na segunda semana. Ontem foi a abertura da segunda semana. E hoje é oficialmente a segunda semana de Turno Win. E eu queria saber o que vocês estão achando até agora. Contem nos comentários, manda por e-mail. Manda seu relato por e-mail no e-mail relatosdoturno@gmail.com. E não esqueçam de compartilhar o turno com as pessoas que vocês acham que gostariam. E o turno continuar crescendo. E qual momento melhor pro turno crescer do que no Halloween, não é mesmo? Mas vocês estão aqui não para me ouvir tagarelar, e sim para ouvir relatos. Calma, antes de falar sobre o relato de hoje, eu queria falar, tipo, tem gente que mandou relato, tipo, no primeiro dia e tá perguntando, tipo, ai, ainda tem chance de você ler o meu relato? Tipo, tem, eu vou ler todos. Eu só, eu só sou uma só. Eu vou ler tudo e eu não tô seguindo uma ordem lógica de nada. Eu tô indo aleatoriamente. Acho que, tipo, eu tô abrindo eles em uma ordem aleatória e aí eu tô contando aleatoriamente. Mas vamos pro relato. Este relato veio com um nome muito bom, que é O Homem Agachado em Meu Peito e Como Eu Me Tornei Claustrofóbica. Vou apelidar a Turner que mandou este relato de Letícia. Pedir para que vocês respeitem. O recado já tá dado, não preciso ficar repetindo. E vamos pro relato, sem mais delongas. Bom, para começar é importante dizer que eu venho de uma família de médiums. Igual a Aline, no relato de ontem, pra quem ainda não ouviu, vai lá ouvir. Mas eu tô entendendo que a mediunidade é uma coisa familiar. Minha avó materna, o meu tio e a minha bisa são de religiões de matriz africana que eu prefiro não mencionar. Minha família paterna e minha mãe são evangélicos, então não acreditam em médiums, mas acreditam em dons. Dom da visão, das palavras e etc. É muito comum sonhar com algo, ver coisas, e para eles isso é um dom de Deus. No fim, para mim, todos são médiums em níveis diferentes. Tenho inúmeras histórias e confesso que toda a minha família lida com o sobrenatural da forma mais natural possível, sempre com muito respeito. Eu sou médium desde que eu me entendo por gente. E sou da Umbanda há alguns anos. E apesar de já ter passado por muita coisa, essa foi de longe a mais aterrorizante. Ansiosa. Aconteceu quando eu tinha entre 15 e 16 anos. Eu ainda não era da religião, mas já tinha curiosidade e tinha muitos amigos que eram. Eu tenho essa amiga que aqui eu vou chamar ela de Clara. Ela é mais velha e na época já deveria ter uns 3 anos de religião. E jogava o tarô, baralho cigano. Honestamente, não me lembro qual foi, já que ela jogava os dois. Nesse dia, fomos para casa da mãe dela. Apesar da gente se conhecer há uns anos, como elas não eram próximas, esse seria o meu primeiro contato com ela. Havia mais 3 pessoas conosco, entre elas a minha prima. O dia na casa da mãe da Clara foi tranquilo. Nos divertimos e, honestamente, foi bem melhor do que eu imaginei que seria. A mãe da Clara não era conhecida por ser uma pessoa muito fácil, mas eu amei ela. Em dado momento, uma das meninas que estavam com a gente pediu para Clara jogar o baralho para ela. A minha prima também ficou curiosa, e eu, já que também estava ali, acabei jogando também. Tudo foi feito com respeito, pedindo licença e fazendo todo o procedimento necessário. O jogo foi tranquilo. Lembro que eu e a minha prima descobrimos que nos conhecemos de outras vidas, o que explica a nossa conexão surreal. Lembro que saiu a carta do louco, apesar de não lembrar o que isso significa, afinal já fazem uns 7 anos. O jogo falava sobre uma moça de cabelos longos e pretos que iria aparecer em minha vida e em conflitos próximos. Super tranquilo. Nada pode dar errado, certo? Errado. Errado, Letícia, porque
Tudo sempre pode dar errado. Guarde esse todo mundo, guardem esse lema com vocês, tudo sempre pode dar errado. Bom, fui pra casa e dormi. No meio da noite, acordei com uma sensação estranha, algo gelado sob a minha pele. Apesar de ser médium e estar acostumada com muita coisa, eu detesto ver. Sempre prefiro sentir do que ver de fato. Então eu não abri os olhos. Quanto mais desperta eu ficava, mais eu conseguia entender o que estava acontecendo. Eu estava presa. Não só presa, eu estava acorrentada. Eu me lembro exatamente da sensação das correntes frias sobre a minha pele, do aperto quase insuportável. A sensação de impotência de estar acorrentada em meu quarto, em minha cama, foi bizarra. Consigo descrever exatamente como era. As correntes eram grossas, amarravam meu corpo todo dos pés aos ombros, e eu tinha a impressão que a cada segundo elas ficavam mais apertadas. A única coisa que eu ouvia eram as batidas desenfreadas do meu coração, até que não era mais só isso. Ouvi alguém se mexendo aos pés da minha cama. Mais do que nunca, eu apertava os meus olhos com força. Eu estava sentindo tanto medo que não conseguia pensar em me mexer e tentar me soltar. Foi a primeira vez que eu entendi o que era estar congelado de medo. Então, eu não estava só ouvindo. Eu estava sentindo. Aquilo nos pés da minha cama começou a subir em mim, e eu senti as unhas grandes dos seus pés arranhando a minha pele, aonde as correntes não cobriam, passando pelos meus pés, minhas pernas, meu quadril, até finalmente alojar em meu peito. Eu podia sentir o seu peso, sua forma. Ele era pequeno e a única coisa que me veio à cabeça foi uma versão do Sméagol do Senhor dos Anéis. Caralho, que coincidência. Eu tô reassistindo O Senhor dos Anéis, a versão do diretor, que eu nunca tinha visto. Mas o Sméagol foi, tipo, o meu primeiro medo muito grande. Foi a primeira coisa que me deixou sem dormir. Eu devia ter, sei lá, 5 anos e eu estava doente, com muita dor de ouvido, eu estava com uma otite. Gente, otite é enlouquecedor. Eu estava com uma otite muito forte e estava eu e minha irmã é 3 anos mais velha que eu, então minha irmã devia ter uns 8 e ela estava assistindo O Senhor dos Anéis. Estava eu e minha irmã em casa e a gente estava sendo cuidada pelo primo de segundo grau da minha mãe. Então, tipo, eu já estava sem os meus pais, estava chovendo, eu estava doente, eu passei pela sala e vi o Sméagol e, meu Deus do céu, eu lembro que eu gritava e eu não sabia se eu estava gritando de medo, de dor, de desespero, mas o Sméagol foi o meu primeiro medo. Foi o primeiro contato que eu tive com efeitos especiais, talvez. Enfim, vamos voltar pro relato. Essa coisa era pequena demais, magra demais. Não tinha o peso de uma pessoa normal, mas era forte. Ele ficou ali, de cócoras em meu peito, pelo que pareceu uma eternidade. Ainda lembro do peso dele e de como era difícil respirar. Ele foi chegando mais perto sem nunca sair do meu tórax, mas se inclinando em direção ao meu pescoço. Eu sentia sua respiração quente demais, batendo contra o meu pescoço e fazendo contraste com o gelo das correntes. Ele aproximou seu rosto do meu e eu sentia sua respiração batendo com força em meu rosto. Perto demais. Tenho certeza que ele estava a poucos centímetros de distância. Talvez até milímetros. Meu corpo inteiro estava arrepiado. As correntes cada vez mais apertadas, e as suas mãos foram lentamente em direção ao meu pescoço. Eu podia sentir as suas unhas arranhando cada lugar que elas passavam. Ele apertou meu pescoço forte o suficiente para eu saber que ele estava no controle, mas não o suficiente para piorar minha respiração já fraca. A vida sofrida dos asmáticos. A sensação do peso dele em cima de mim, de tentar respirar com toda a força e ainda assim quase não conseguir, era desesperadora e eu sentia que eu ia morrer a qualquer momento. Tudo durou uma eternidade e ao mesmo tempo acabou tão abruptamente quanto tinha começado. Ele sumiu, as correntes sumiram e, apesar de ter uma forte relação com a insônia, eu simplesmente apaguei pelo resto da noite. Bom, bizarro, mas só uma paralisia do sono, certo? Minha primeira e única. Bem, até seria, se a Clara não tivesse passado por algo parecido na mesma noite. Ela disse que acordou sentindo algo no quarto, o mesmo quarto em que jogamos o baralho. Quando abriu os olhos, ele estava lá,
magro demais, pequeno demais e completamente preto. Era como se fosse a sombra do Peter Pan ou algo assim. Vocês estão cheios dessa referência da sombra do Peter Pan e eu não consigo lembrar o que é isso. Talvez eu termine de gravar e vá assistir Peter Pan, porque eu preciso lembrar dessa sombra que está sendo recorrente, assim como Minas Gerais. Quando percebeu que ela acordou, ele simplesmente ficou de quatro e saiu assim do quarto. Uma mistura animalesca bizarra. A irmã de Clara também viu. Ela era bem mais nova que eu. Ainda era uma criança na época e veio correndo em direção a Clara. Contou que levantou para ir ao banheiro e viu algo correndo de quatro pelo corredor da casa. Ela estava completamente apavorada e as duas acabaram dormindo juntas. Essa coisa nunca mais apareceu para nenhuma de nós e ainda bem. Bom, desde esse dia eu desenvolvi uma claustrofobia bizarra. Só a ideia de ficar presa ou de lugares apertados faz eu sentir o meu coração acelerar. Sinceramente, eu acho que isso vai me acompanhar para o resto da vida. Eu só posso agradecer por não ter aberto os olhos. Acho que eu nunca ia esquecer da sua aparência. E claro, eu nunca mais joguei tarô ou baralho cigano na vida. Eu não sei, talvez isso não esteja relacionado ao tarô ou ao baralho cigano. Se vocês fizeram tudo certinho, não sei, nunca fiz. Eu tenho medo de qualquer tipo de oráculo. Eu não quero saber do meu futuro. Eu parto do princípio de que a ignorância é uma bênção. Mas as pessoas que jogam certinho não acontece nada. Você falou que a Clara não tinha muito contato com a mãe dela e que a mãe dela não era uma pessoa difícil de lidar. Será que não foi alguma coisa que fazia parte da mãe dela, da vida da mãe dela, assim, alguma entidade que era presa na vida da mãe dela e aproveitou a visita pra tentar se prender em vocês? É uma possibilidade. Mas eu acho o assunto paralisia do sono muito interessante. Quando você falou dele parado, em pé de cócoras em cima do seu peito, eu lembrei, da lenda da pisadeira, né? Que dizem que a paralisia do sono é causada por uma velha, uma bruxa, um demônio que vem ficar de cócoras no seu peito. Então você foi visitado pela pisadeira, só que em outra versão. E eu amo histórias de paralisia do sono, inclusive vai ter um documenturno em breve sobre paralisia do sono. Eu pesquisei muito, muito, muito. Era pra ser o primeiro, só que não saiu ainda, mas eu amo histórias de paralisia do sono. Como eu tô de bom humor hoje, eu vou contar mais um curtinho. E esse relato é cheio de onomatopeias. Então eu vou ativar o meu modo fazedora de sons. E esse relato veio com o nome Quem Bate a Porta? E veio da Milena. Essa história aconteceu em 2016. Era a noite de uma época onde filmes de terror e histórias aterrorizantes faziam parte da minha rotina, pois me traziam conforto. Me identifico. Nesse dia eu não vi nada de terror porque o dia tinha sido agitado. Aqueles que você não para, sabe? Deitei na cama e peguei no sono rápido, como sempre é comigo. Eu não tenho dificuldades em dormir, mesmo com medo de algo, entende? Inveja. A noite era calma e de um clima agradável, e eu me remexia nas cobertas, vez ou outra durante a noite, até que eu ouvi 3 batidas na minha porta. Fiquei confusa e olhei no relógio, achando que eu havia dormido apenas por alguns minutos e a minha mãe queria me dizer ou pedir algo. Liguei o celular. 3h34 da manhã era o que marcava na tela, que agora parecia a coisa mais fria do mundo. 3 da manhã, horário da bruxaria. Fiquei em silêncio achando que era coisa da minha cabeça. Até que eu vi de novo. Pensei por um segundo, deve ser o meu pai me zoando. E esperei ansiosamente para que ele abrisse a minha porta de correr e colocasse o rosto entre a fresta aberta. Mas foi aí que as minhas expectativas sumiram. E eu ouvi o meu pai roncar no quarto do lado. Fiquei fria, parada, dura, sem expressão, ainda encarando a porta. E de novo, muito mais rápido do que das últimas 2 vezes, e alto a ponto de eu achar que meus pais acordariam, fiquei em posição de alerta.
Estava pronta para levantar. O meu coração batia rápido como nunca. E aí, de novo, dessa vez, de uma forma como qual a pessoa do outro lado tivesse noção do desespero que estava me causando. Bem devagar, dessa vez. Me levantei rápido e arrastei minha porta para o lado com muita força, pronta para ver o que provavelmente me deixaria sem dormir. Não havia nada do outro lado da porta. Meu coração batia rápido e eu esperava que algo aparecesse, porque não ver nada estava me deixando pior do que ver o ser mais demoníaco na minha frente. No final do corredor, para onde a porta do meu quarto fica virada, o meu gato me olhava com olhos brilhantes, fixamente para minha porta. Naquele dia eu não estava vendo nada. Eu não sei se alguém batia a minha porta, mas eu tenho certeza que o meu gato, provavelmente, mal conseguia me ver porque tinha alguém parado na minha frente, com esperanças de que eu pudesse ver quem batia a porta. Essa história realmente aconteceu comigo e eu acho que eu nunca vou esquecer. Gente, a gente estava conversando no grupinho do Apoia-se sobre o Turno-In. E aí as meninas falaram, tipo, ai, você tá começando com as histórias mais leves. É tipo assim, quando eu tô lendo uma creepypasta, coisas muito intensas acontecem, porque é uma ficção. Quando eu tô lendo um relato, se você for comparar com uma creepypasta, você vai pensar, nossa, mas é só uma batida na porta? Agora pensa você na sua casa e alguém batendo na porta do seu quarto. Eu amo história que tem batida na porta, porque sempre que alguém bate na porta, eu tomo um susto do caralho. Então eu fico imaginando eu numa situação dessa, sabe? Então, tipo, não é que é mais leve, é que não é ficção, então não é tão viajado, mas imagina aí, você tá deitado às 3h34 da manhã e tem alguém batendo na sua porta e me diga se isso é leve ou não. Viva este terror e me diga se é leve, porque eu não acho. Eu me cagaria, sinceramente. E este foi o episódio de hoje do Turno-In. Espero muito que vocês tenham gostado. Se eu ainda não li o seu relato, calma, paciência. Ainda é dia 9, ainda temos 22 dias pela frente. E eu já falei que vai ser um quadro fixo, relatos, então, aos poucos, eu vou zerando essa caixa de entrada. E vai entrando mais e-mail e a gente segue assim, porque o turno não tem prazo pra acabar. E é isso. Eu vejo vocês amanhã, na mesma hora e no mesmo lugar. Um beijo.